Olá pessoal, tudo bem? Então, até então a gente está vendo a ideia de vetores. Vetor nada mais é do que uma seta orientada, cuja seta tem um módulo, que é o valor, direção e sentido. A direção ela pode ser horizontal, vertical ou inclinada. E o sentido, ele vai ser definido para onde a minha seta está apontando, que pode ser para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo, certo? Então, se eu tenho um vetor, eu consigo definir bem claramente algumas grandezas físicas, como por exemplo a força. A força é um exemplo de vetor, porque se eu aplico uma determinada força em um corpo, eu preciso falar para quem eu estou dizendo para onde essa força está sendo aplicada. Se ela está puxando, se ela está empurrando, se ela está fazendo uma compreensão ou se ela está levantando um objeto, porque não adianta falar que está sendo aplicada uma força de 20 newtons em um bloco. Eu preciso mostrar como está sendo aplicada essa força e como está sendo aplicada entre a ideia de vetor, porque além do valor, eu estou falando para a pessoa que está me ouvindo a direção e o sentido. Então, todas as vezes que eu pego uma grandeza física e represento com o seu valor, direção e sentido, eu estou falando de um vetor. E aí, a maioria das vezes, muitas vezes, aliás, essa força ela pode estar inclinada. Eu posso puxar um bloco dessa maneira. Em vez de puxar só na horizontal ou só na vertical, eu puxo ele com uma certa angulação em relação à minha horizontal, certo? Então, se eu tenho um vetor inclinado, significa que existe um ângulo em relação à minha horizontal. E aí, quando eu puxo um bloco dessa maneira, você pode perceber que além do corpo se mover para a direita, às vezes ele pode levantar um pouquinho. E isso deixa bem claro que essa força que está sendo aplicada aqui nesse corpo é como se fosse duas forças. É como se existisse uma força na horizontal e uma força na vertical. E realmente existe, porque toda força inclinada, todo vetor inclinado, ele pode ser decomposto. Ele pode ser decomposto em duas componentes. Uma componente em relação ao eixo X e uma componente em relação ao eixo Y. Então, essa componente aqui, esse vetor aqui, seria a componente em X e aqui seria a componente em Y. E aí, como são dois vetores distintos, como eu estou substituindo esse vetor inclinado por dois novos vetores, eu preciso saber quanto que ele vale. Porque se essa força vale 20 newtons, esses vetores decompostos não valem mais 20 newtons. Eles valem uma parte do todo. E aí, para eu saber quanto que vale, basta fazer. O vetor que está em relação ao eixo X nada mais é do que o vetor antigo, o valor da força total, né? Vezes o cosseno do ângulo. E para a componente na vertical, nada mais é do que o vetor antigo vezes o seno do ângulo. Então, pensa comigo que esse ângulo aqui, ele tem 30 graus.
e essa força é 20 newtons. Então, para eu saber quanto que vale a componente x, basta fazer 20 vezes cosseno de 30. E Fy basta fazer 20 vezes seno de 30. E aí agora, para você definir o valor disso aqui, você precisa da matemática. A maioria das vezes, os ângulos que vão aparecer nos exercícios são os ângulos de 30, 45 e 60. Esses ângulos, eles são representados numa tabela que você já deve ter aprendido na matemática. Ó, essa tabela é de seno e cosseno para os ângulos de 30, 45 e 60. Aí existe um macete que fala o seguinte, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Tudo sobre 2, só não põe raiz em 1. Então, tudo que for 1, você não põe raiz. Você vai pôr raiz só nos outros números. Então, essa tabela dos ângulos de 30, 45 e 60 para seno e cosseno. Aí, como eu vou saber qual é o cosseno de 30? Eu vou lá na linha do cosseno e na coluna do 30, ó. Coluna do 30, linha do cosseno. Então, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, ficou 20 vezes raiz de 3 sobre 2, certo? Aí eu faço 20 vezes raiz de 3 dividido por 2. Que aqui, ó, dá para simplificar, 20 dividido por 2 dá 10, então 10 raiz de 3. Força é Newton, a unidade de medida. Mas não se preocupe, porque eu ainda não expliquei a unidade de medida de força, mas já pode ir colocando na sua mente quanto que vale. Para a questão do Fy, a componente em relação ao eixo vertical, 20 vezes seno de 30. O seno é nessa linha e o 30 é nessa coluna. Então, o seno de 30 é meio. Então, 20 vezes meio. 20 vezes 1, 20. 20 dividido por 2, 10 newtons, certo? Então, todas as vezes que eu tenho um vetor inclinado, um vetor que possui um ângulo em relação à horizontal, eu consigo decompor ele em duas componentes. Uma componente em x, que eu chamo de fx, e uma componente em y, que eu chamo de fy. O fx é o valor daquele vetor vezes o cosseno do ângulo. E o valor de Fy é o valor daquele vetor vezes o seno do ângulo, certinho? Então, em relação aos exercícios que eu deixei na lista para vocês, eu vou fazer a letra A e o restante é com vocês, tá? O número 1. O número 1, ele pede para você decompor o vetor. O vetor da letra A, ele possui módulo de 12 metros e inclinação de 30 graus. Essa inclinação é o ângulo. Então, é como se fosse o seguinte, eu tenho um vetor que está inclinado, esse vetor, ele tem um ângulo de 30 graus, ok? E ele vale 12 metros. Então, ele quer que decomponha. Para decompor, a gente precisa saber qual é a componente em relação a x e qual a componente em relação a y. Então, em relação a x, aí é bom deixar bem claro que isso aqui não é mais força, tá? É um vetor qualquer. Pode ser um vetor de distância, por exemplo. Então, fica ciente disso, isso aqui não é força, tanto é que a unidade de medida é metros. É um outro vetor. Então, se eu quero a componente em x, basta fazer o valor do vetor vezes cosseno de 30 graus. Se eu quero a componente em y, basta fazer o valor do vetor vezes seno de 30 graus, ok? Então, fazendo isso aqui, vai ficar 12 vezes cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2.
Ó, 12 vezes raiz de 3, 12 raiz de 3, dividido por 2. Esse 12 dá para simplificar com 2, vai ficar 6. Então, 6 raiz de 3 metros, porque o vetor original, a unidade de medida é metros. Mesma coisa, 12 vezes seno de 30. Seno de 30 é meio. 12 vezes 1, 12, dividido por 2, dá 6 metros. Então, essa é a resposta.